Olá, pessoal lindo e abençoado desse canal. Estou muito feliz porque tem pessoas novas chegando aqui nesse canal. E, como eu já disse, o intuito desse canal é falar sobre a palavra de Deus, é falar sobre aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para ajudar pessoas do Brasil, talvez do mundo, com a palavra dele, com aquilo que ele tem hoje para o seu coração, para a sua vida. Se você chegou aqui hoje, quero te desejar as boas-vindas, que você seja muito abençoado, abençoada, edificado através da palavra do Senhor. Hoje eu quero abordar um assunto muito importante que está muito ligado a um vídeo que eu postei anteriormente que fala sobre o perdão. Eu quero falar com vocês hoje sobre feridas na alma. Talvez você hoje pense, Stephanie, eu já perdoei, eu já consegui liberar essa pessoa, mas talvez hoje, dentro do seu coração, na sua mente, você não aguenta, não suporta nem ouvir o nome da pessoa que te feriu. Então eu te pergunto, será mesmo que isso já passou? Será mesmo que você já perdoou? Será mesmo que você já foi liberto? Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é algo que está destruindo muita gente por dentro. Feridas na alma é algo muito profundo, que quando nós não conseguimos perdoar, isso contamina o nosso coração. O nosso coração não consegue sair desse lugar de amargura, de rancor, sabe? Então, hoje eu quero falar um pouco disso aqui com vocês e quero ensinar dentro da palavra de Deus, como você vai conseguir sair desse lugar. Então, a primeira pergunta que eu quero falar aqui com você, te perguntar, é o que que é uma ferida na alma? Você sabia que nós somos seres espirituais, mas nós possuímos corpo, nós possuímos alma e nós possuímos o espírito. No nosso corpo está a nossa locomoção, na nossa alma está as nossas vontades, o nosso ego, o nosso eu. E no nosso espírito está a nossa intuição, a nossa comunhão, que é o nosso relacionamento com Deus. É o nosso espírito que testifica ao Espírito de Deus. É o nosso espírito que fala com o Espírito de Deus. Então, quando nossa alma está ferida, quando a nossa alma não está sarada, nós não conseguimos fazer essa conexão, porque a alma ela está ligada ao espírito. Nós estamos ligados nesse trio, o corpo, a alma e o espírito. É algo que precisa andar junto. Se o nosso corpo físico não estiver bem, a nossa alma acaba se entristecendo. Quando você adoece, quando você tem uma enfermidade, você não fica angustiado, você não fica triste, e isso está ligado à nossa alma, às nossas emoções. Mas quando o teu espírito está fortalecido na palavra, é, o que a nossa boca fala, o que nós pensamos, o que nós sentimos, é algo sobrenatural, porque as pessoas podem nos ver e falar: nossa, mas você tá doente, você tá, né, passando por esses problemas, e você tá tão firme, você tá tão bem. Mas é porque o seu espírito está ligado ao Espírito de Deus e acaba que a sua vida espiritual ela fica fortalecida diante dessa situação, através do teu espírito que está conectado com o Espírito de Deus. Então, isso faz a gente superar aquilo que vem contra as nossas emoções, contra a nossa alma, e é isso que eu quero abordar aqui com vocês hoje. Então, essa é a resposta da pergunta: o que é uma ferida na alma? São mágoas profundas que entram para dentro do nosso coração, são traumas, decepções que nós sofremos que não cicatrizam. Muitos de nós, por nossa infância, passamos por problemas de rejeição, passamos por problemas de abandono, e muitos de nós não conseguimos perdoar o nosso pai, a nossa mãe, por conta desses motivos. E você também já percebeu que tem muita gente sorrindo por fora, mas tem uma alma que na hora que abre a boca, a pessoa começa a derramar coisas que
são extremamente podres. É uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, que de dentro da alma dela sai só um odor fétido, só coisas que não são edificantes, que não são boas, por conta de estar relacionado a feridas na alma. Então, essa questão do abandono, da rejeição, isso molda a nossa identidade, as nossas atitudes. Acaba moldando o nosso caráter. Um exemplo vivo disso sobre inveja, sobre rejeição, foi o exemplo de José. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele era odiado pelos irmãos, ele foi jogado numa cova e aí depois os irmãos dele venderam ele para ser escravo no Egito. Eles tinham inveja de José. Mas José, ele estava tão conectado com o Espírito de Deus que ele não se abateu por conta disso. Quando esse problema chegou para ele, ele estava totalmente preparado emocionalmente, que ele não conseguiu criar raízes no coração dele contra os irmãos dele. Ele conseguiu perdoar, ele conseguiu liberar. Quando você libera, você está tendo uma libertação ali dentro do seu coração, na sua alma. Você está liberando aquilo que é ruim, aquilo que te decepcionou, alguém que te traiu, sabe? Aquele sentimento de abandono, de rejeição que você teve na sua vida quando criança. Desde o ventre, né, da mãe. Eu conheço pessoas que desde o ventre da mãe, os tios, as pessoas que conheciam, né, a mãe na época, comentam, falam, olha, desde quando a sua mãe engravidou de você, ela te rejeitava. Ela falava, vou tirar esse menino, eu não quero esse menino, essa menina. E isso vem para dentro do nosso coração. E aí a gente vai crescendo, você foi crescendo e você foi entendendo um pouco mais sobre isso. Você não teve contato com a sua mãe, com seu pai, com seus familiares e acaba que você foi trazendo isso para dentro do seu coração e acabou apodrecendo a sua alma. E como que a gente pode fazer para que isso saia do nosso coração? Muitas pessoas tentam ignorar. Tem gente que acha que o tempo cura tudo. Já ouviu essa expressão? Não, vai passar. Isso aí é só o tempo para curar. Mas se a pessoa esconder e não conseguir tratar isso vira uma infecção na sua alma, aonde que mata a sua alma. Não só o seu corpo, mas a sua alma. Muita gente entra em depressão profunda quando descobre que talvez foi adotado, que não é o seu pai e sua mãe não é a pessoa que, né, que te gerou, não são seus pais biológicos, e acaba que a pessoa entra para um quadro de depressão, uma amargura profunda de saber que o pai ou a mãe escondeu isso a vida inteira e foi saber só agora. Então, essa ferida, ela é tratada como uma infecção na sua alma, que vai chegar um ponto que ela vai acabar matando você. Então, você pode até funcionar bem por fora. Como eu disse, nós somos feitos de um corpo, de uma alma e de um espírito. Você pode trabalhar normalmente também. Tem vários casos assim que a pessoa consegue trabalhar, que a pessoa está sorrindo, mas por dentro ela está carregando uma podridão emocional. E alguns sinais de que essa ferida está viva dentro de você é quando você se sente travado emocionalmente. Sabe quando alguém começa a comentar sobre família, sobre pais? Aqui eu estou abordando mais esse assunto de rejeição, porque, gente, existe muitas pessoas que sofrem com isso. Então eu quero, talvez você seja uma delas, e hoje eu quero trazer clareza sobre o seu coração, sobre como você sair desse lugar. Então, quando você se sente travado emocionalmente, quando você não consegue fazer nada, quando as pessoas começam a falar desse assunto e esse assunto te incomoda, dói dentro de você, dói lá dentro do seu coração, isso é uma questão que a sua ferida ela não foi tratada. E talvez também você reage
de forma exagerada pequenas coisas. Sabe quando uma pessoa fala algo tão assim normal para algumas pessoas, mas você fala, você não devia ter falado isso comigo. Você tocou, me dói, sabe? Quando a gente tenta exagerar algo tão pequeno e isso demonstra também que a ferida não saiu de dentro de você. Você tem também dificuldades de confiar em pessoas ou de se entregar, porque talvez no passado você tentou confiar em pessoas e as pessoas te traíram, te decepcionaram e acabou que isso também criou uma ferida no seu coração. Mas eu quero te dizer, se alguma dessas perguntas te atingiu de alguma forma, talvez essa ferida ainda esteja aberta. E a cura para essas feridas que estão abertas começa com a verdade, sabe? Então, enquanto você estiver tentando fingir que tá tudo bem, Deus ele não vai tocar. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que tudo é o Satanás. Ah, eu tô vivendo dessa forma, eu tô com isso nas minhas emoções, eu tô com isso no meu coração, porque é o diabo que tá tentando colocar. Mas muitas vezes nós precisamos de um posicionamento diante de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus para que Ele possa nos tocar. Você não vai conseguir ser curado sozinho. Eu não estou falando aqui que de hoje para amanhã você vai arrancar essa ferida da sua alma, você vai conseguir sair desse lugar sozinho. Mas seja sincero diante de Deus e fala, Senhor, isso me dói. Não precisa, talvez, de você comentar com ninguém, porque, como eu disse, às vezes algumas pessoas perdem, né, essa, essa confiança em pessoas. Mas você tem um Deus que Ele te ouve, Ele é seu Pai amado. Deus não te abandonou, querido. Deus não te abandona. Ele fala na palavra dele que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, se você se posicionar diante do Senhor de forma verdadeira, de forma sincera diante dele, ele vai te tocar. Você sabe por quê? Porque lá em Salmo 147, no versículo 3, diz que ele cuida dos nossos corações. Dos nossos corações, e ele quebranta e cuida das nossas feridas. Foi ele que disse isso para nós. Ele cuida. Então, a partir do momento que você ser verdadeiro e sincero diante do Senhor, Ele vai te curar. Senhor, eu tenho essa dor na minha alma. Me dói, sabe, gente? Quando dói lá dentro, mas lá no mais profundo do seu coração, faça essa oração. Fala, Senhor, tira isso do meu coração. Eu preciso liberar. Eu preciso liberar perdão para o meu pai. Preciso liberar perdão para minha mãe. Eu preciso liberar perdão para essa pessoa porque eu quero tirar isso do meu coração. Eu não quero ser uma pessoa amargurada, eu não quero ser uma pessoa rancorosa, porque isso está apodrecendo a minha alma. Eu quero que a minha alma seja liberta, seja curada dessas coisas do passado, de coisas que criaram raízes profundas dentro do meu coração. E isso está me afastando da tua presença, porque quando nós estamos amargurados, quando nós estamos rancorosos, nós não conseguimos ter a percepção do Espírito de Deus em nós. Então, seja verdadeiro diante do Senhor e enfrente isso com coragem, sabe? Com fé. Porque nada que nós fazemos nessa vida que precisa de coragem, nós não conseguimos sem fé. Porque nós somos movidos pela nossa fé. E a gente precisa ser movido não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Então, se eu creio que o Senhor cuida de mim, que Ele vem sobre o meu coração, Ele quebranta o meu coração, sabe aquela pessoa que tem um coração de pedra, um coração duro, uma dura cerviz, que é tupetudo, orgulhoso. O Senhor tem esse poder para quebrar. E como eu disse, muitas vezes a pessoa fala que é o Satanás, mas não é. É a pessoa que precisa ter uma posição na vida dela para tentar sair desse lugar. Então, se for preciso chorar, chore diante do Senhor. Mas arranque essa dor do seu coração. Perdoe, não para esquecer,
mas para você ser liberto desse mal, dessa podridão que está dentro do seu coração. Se precisar, busque ajuda espiritual, emocional, sabe, queridos? Eu falo que quando você procura uma pessoa, um terapeuta, e eu aconselho você procurar um terapeuta que seja cristão, porque tem muitas pessoas que são terapeutas, eu não estou aqui criticando essa profissão, muito pelo contrário, é uma profissão muito linda, ser psicólogo, é um sonho que eu tenho dentro do meu coração também. Mas quando você procura uma pessoa que ela é cristã, ela vai conseguir te aconselhar dentro de uma base bíblica, dentro dos propósitos de Deus, dentro do que a Bíblia diz. E quando Deus está dentro desse processo, exige, né, mais de nós dentro desse processo. Exige mais do que da nossa coragem, da nossa fé, da nossa confiança. Então, e exigindo mais de nós, o resultado disso, dentro, quando nós seguimos, quando nós obedecemos aquilo que está falando na Bíblia, o resultado disso é maravilhoso, porque você vai sair desse processo totalmente curado e liberto dessas feridas que têm te assolado durante anos, talvez. Então saia desse lugar, procure ajuda, trata essas feridas, né, da sua alma. E eu costumo dizer que muitas vezes essas feridas serão um testemunho na vida de outras pessoas. Talvez hoje você esteja nesse lugar de rejeição, de abandono, de talvez ter sido traído, mas quando você passar por esse processo de cura, lá na frente, terão pessoas que chegarão até você, passando pelo mesmo problema, e você dará o seu testemunho de como a sua vida mudou, de como você foi transformado, você foi curado através da palavra de Deus, e você vai poder ajudar essa pessoa a sair desse lugar. Não ignore, não ignore essa ferida. Quando você ignora, você se torna um prisioneiro dela. Então, não ignore. E eu quero te encorajar hoje, sabe? Eu acredito muito na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa. Então, se hoje você se encontra nesse lugar, peça ao Senhor: Senhor, me ajude. Tem misericórdia de mim. Seja verdadeiro, seja sincero, porque quando você abre o seu coração diante de Deus, ele vem. Ele não sem educação, ele não vai chegar batendo o pé na porta, assim como Satanás muitas vezes faz. Mas Deus, ele é educado, ele é bondoso, ele é misericordioso. E é isso que ele quer te mostrar: a bondade e a misericórdia dele sobre a sua vida. Mesmo você tendo falhado lá atrás, mesmo você tendo brigado com seus pais, mesmo você tendo falado coisas que feriu outras pessoas, que através da sua ferida a gente acaba ferindo também outras pessoas. Então, mesmo que você hoje se ache o pior pecador, porque nós não estamos livres disso. E talvez hoje você está nesse lugar de ser o pior pecador. Stephanie, eu sou um lixo. A minha alma está podre. Mas eu tenho uma notícia boa para você hoje. Se alegre no Senhor, porque hoje chegou o dia de você ser liberto, de você ser restaurado, dessas feridas serem curadas e essas cicatrizes servirem como testemunho na vida de muitas pessoas que estarão ao seu redor, que chegarão para você comentando algo sobre, e você vai poder ser livre, porque quando essas feridas são curadas, nós falamos desse assunto com paz no nosso coração. Não tem peso, não tem mais dor, não tem mais choro. Quando nós somos libertos, nós conseguimos declarar e falar desse testemunho com paz no nosso coração. E eu acredito hoje que você vai sair desse lugar através da palavra do Senhor. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, aconteceu algo na nossa mente.
A nossa mente ficou vulnerável. E isso, a nossa mente também está ligada às nossas emoções. Então, esse pecado, ele vem lá do início da criação do homem. E é algo que nós precisamos lutar contra, talvez todos os dias. Talvez você vai passar por esse processo, você vai conseguir sair dentro de 1 mês, 2 meses, mas talvez não. Talvez esse é algo que vai ser mais prolongado, vai ser a longo prazo, mas persevere. Talvez você ora hoje e nada acontece. Amanhã você acorda, ora de novo, lê a história sobre José do Egito e creia que o Senhor fará sobre a sua vida, assim como ele fez na vida dele. Ele vai te fortalecer, ele vai fortalecer suas emoções, ele vai te fortalecer, ele vai fortalecer o teu espírito, o seu corpo, a sua alma. Você será abençoado e muitas vidas serão alcançadas através de você também. Quero fazer uma oração com você nessa hora. Espero que você tenha sido edificado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que você também acha que precise. Então compartilha, comenta aqui embaixo, fala, Stephanie, eu preciso dessa cura. Eu estarei orando por você, estarei intercedendo pela sua vida, acreditando que Deus fará o milagre da cura na sua alma hoje. Amém? Senhor Jesus, eu coloco a vida dessa pessoa nessa hora diante de ti. Pai, eu não sei o que está ferindo a alma dessa pessoa, o coração dessa pessoa, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que ela tem passado, o Senhor sabe o que ela tem vivido, das rejeições, dos abandonos, das traições. Pai, talvez isso tenha assolado a vida dela há tanto tempo. Mas hoje é o dia em que o Senhor trará libertação sobre a vida dessa pessoa, em que o Senhor trará uma cura completa da alma dessa pessoa. Essa pessoa precisa ser liberta, Senhor. Então entra agora, Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo e testifica ao espírito dessa pessoa a cura do Senhor na alma dela. Jesus, que ela consiga liberar perdão, Senhor Jesus, para o pai, para a mãe, para a pessoa que a feriu. Mas o Senhor, ó Deus, há de encorajar, o Senhor há de fortalecer a vida dela para que ela saia desse lugar. Eu acredito, Senhor Jesus, no poder da transformação através da tua palavra. E eu acredito, Senhor Jesus, que quando essa pessoa se posicionar, algo sobrenatural acontecerá sobre a vida dela, Pai. Algo, Senhor Jesus, extraordinário, milagres do Senhor acontecerão sobre a vida dela. Essa pessoa será liberada emocionalmente, espiritualmente do poder das trevas. Mal, agora sai da vida dessa pessoa. Vozes que está declarando coisas aos ouvidos dessa pessoa, sobre que ela não é ninguém, sobre que ela não vai dar em nada. Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu dou uma ordem agora através do teu nome. Saia em nome de Jesus. Seja liberto, seja liberta pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Seja fortalecido através da palavra de Deus. Se apegue a Jesus, vai para os pés dele. Se jogue aos pés da cruz, derrama os seus problemas, as suas ansiedades, tudo aquilo que tem ferido a sua alma, te amargurado, que tenha trazido rancor para dentro de você. Libera agora, querido. Se ajoelhe, se prostre diante do Senhor e libere perdão. Libere agora as podridões da sua alma diante do Senhor Jesus. Se derrame diante dele e que ele possa trazer alegria para o seu coração, que ele possa trazer esperança para o seu coração, para a sua alma, confiança naquele que te levantou, naquele que te criou. O Senhor é o Pai de todos, ele é um Pai misericordioso, ele é um Pai bondoso e hoje ele está sobre a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você seja curado, que você seja abençoado, que você seja restaurado e que as cicatrizes sirvam de um testemunho lindo no futuro para a sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, e que você seja fortalecido através da palavra de Deus a cada dia mais. Amém? Um forte abraço.